Nós estamos aqui na ERS 110, estrada que vai para Bom Jesus. E olhem, meus amigos, o estado em que se encontra essa estrada aqui, onde diversas famílias bonjosuenses circulam por aqui. E infelizmente a gente está vendo que o governo do estado não está dando a devida importância, né? Então a gente veio aqui para fazer a matéria, vamos também depois entrevistar mais outras pessoas aí que estão também dependendo dessa estrada para fazer o seu passeio, para também ir trabalhar, e a gente está vendo que a estrada está lamentável. São mais de 100 buracos e buracos que praticamente cabe aí um carro dentro desses buracos, que pode a qualquer momento ocasionar assim um desastre, uma tragédia, infelizmente. Como comentamos há poucos instantes na reportagem, aqui agora há pouco, por exemplo, um acidente aqui, uma Discovery Land Rover com placas de Taquari MAR 2738, um acidente gravíssimo também aqui, devido a esses buracos todos, a essas situações todas que nós já narramos para vocês aqui em relação aos fatos que vêm ocorrendo. É muito buraco, não oferece segurança nenhuma aqui na ERS 110, estrada que vai para Bom Jesus, para Vacaria, o que é lamentável, pois os nossos governos, o governo estadual deveria dar mais atenção a esse tipo de situação, como vocês estão vendo aqui em relação a esse acidente, por exemplo. Eu estou aqui em Bom Jesus, na cidade de Bom Jesus, aqui na rua Simeão Xavier, onde ocorreu um fato há 16 anos atrás, que na época foi assim, de muita gravidade aqui nessa comunidade, na comunidade aqui da Nossa Senhora Auxiliadora. E eu estou conversando com a dona Olga para nos falar um pouquinho sobre isso, sobre este assunto e também sobre o motivo que fez com que se construísse então esta capelinha aqui, a Nossa Senhora Auxiliadora. Dona Olga, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para nós sobre um problema muito grave que ocorreu há 16 anos atrás, que foi um tornado que passou aqui por essa rua, né? E que trouxe uma tragédia muito grande, né? Inclusive tivemos 2 óbitos, a morte de 2 pessoas aqui naquele ano de 2001, e eu queria que a senhora conversasse um pouquinho sobre este assunto. Foi numa noite assim de muita chuva e a gente acordou de madrugada, aquele barulhão em cima da casa. Até a minha esposa disse, acho que foi um avião que caiu, né? Algum pedaço de avião. E daí que a gente foi levantar no relâmpago, porque estávamos sem luz, já desde o final da tarde anterior. E no relâmpago dava pra gente ver que estava destruído, né? Daí eu até falei para ele, olha, a tua serralheria não tem mais. Ele trabalha com ferros, né? Com serralheria. Não tinha mais. Daí no momento até que ele pensou, não, mas o pessoal assim agora me ajuda a construir. Só que a gente não sabia que a imensidão era muito grande, né? A destruição foi muito grande. Quer dizer que então no momento vocês achavam que era uma chuva de pedra. E depois então vocês ficaram sabendo então, que foi um tornado e que acabaram depois então posteriormente encontrando as vítimas, os feridos na época e enfim todos os destroços que na época chamaram muita atenção. Sim, daí até os vizinhos recorreram ali em casa, né? Ficaram uns ali, daí os homens que estavam na casa saíram, né, a procurar a falecida Camila, que morava aqui em frente, né, que a casa dela tinha destruído e o vento carregou com ela, né? E aí eles saíram para procurar ela, para achar. E daí até o Ney, que é o vizinho aqui da frente, esposo da Jussara. A Camila, que é essa que está na foto que vocês estão vendo aí. É a Camila que está no quadro ali. E aí até o Ney que achou ela, né? E tirou ela debaixo dos destroços de madeira. Ela voou e bateu contra o muro ali da casa. E daí veio as madeiras tudo por cima. E daí todo mundo procurando e ninguém achava ela. Aí o Ney conseguiu, ele e o meu irmão, que agora mora em Estância Velha, tio Zileu, e daí conseguiram, tiraram ela dali, pegaram ela lá, daí ele chegou ali em casa, eu perguntei para ele como é que ela tá. Não, acho que ela não vai sobreviver, que o corpo dela parecia uma esponja até, né? Certo. E teve também uma senhora, que me parece, pelo que o pessoal estava falando aí, foi jogada aproximadamente 60 metros, é isso? Muito longe, também acabou falecendo. Isso, é a dona Maria, ela devia ter, eu acho, 76 anos, ela morava aqui no final da rua Simeão Xavier, da onde começou o vento, que o vento veio de lá, né, esse tornado, e a casa dela foi a primeira a ser atingida, desmontou com tudo, e ela voou uns 60 metros.
Aí ela foi falecer no sábado, né? E levaram ela para Vacaria, ela faleceu em Vacaria daí. E vocês vejam também essa questão importante, a questão do meio ambiente. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com quase 30 graus aqui em Bom Jesus, né? E amanhã a previsão de se fazer 3 graus, ou em alguns lugares, até segunda-feira, 10 graus abaixo de zero. Então, tipo assim, um choque térmico. Isso é muito perigoso, né? É perigoso. E na época foi assim também, estava quente, né? E quando foi de madrugada, né? Porque agora a época é inverno, então teria que fazer frio, né? E esse calor aí acho que é o que provoca que venha acontecer, né, esse tornado. Uma coisa que sensibilizou muito na época, foi essa questão do pessoal que se ajudou muito, né? Então eu queria conversar com a senhora sobre essa questão humana, humanitária. Muitas pessoas vinham de diversas cidades, muitos profissionais, empresários, na época ajudaram muito a comunidade aqui, né? Se sensibilizaram muito com o fato ocorrido aqui e acabaram vindo para cá e, enfim, se ajudaram bastante. Foi uma questão realmente muito legal nesse sentido, porque a gente viu que nem tudo está perdido, né? As pessoas querem e se sensibilizam muito ainda, né, com esse tipo de problema. Sim, o pessoal é muito solidário, né? E pessoas assim que a gente nem imaginava que ia chegar na casa da gente, e chegou e veio e trouxe ajuda, né? Inclusive a mais nova. O Marco Sena, que na época trabalhava na rádio mais nova. Eles fizeram uma campanha, né, lá e sei que ele chegou aqui lá no CTG, junto na frente a Santinha, né, que é a tia G de Caxias do Sul que nos mandou. Porque ela, no momento, ela pensou assim, eles já estão recebendo tanta ajuda material, eles precisam também de uma ajuda espiritual, né? Para a gente continuar a ter fé, acreditar, né? Que a gente ia transformar o que tinha acontecido aqui. E aí sei que veio uma ajuda muito grande de lá, né? A campanha que eles fizeram da mais nova. E a gente fez aqui uma carreata no dia que chegou, né? Aqui em frente a gente ficou com a Santinha depois, rezamos, na época era o doutor Geraldo, que era o prefeito, aí até era para essa Santinha voltar para lá. Daí quando estava aqui na frente, ele disse, não, dona Olga, eu vou lhe entregar a Santinha, a senhora fica com a Santinha na sua casa até construir um oratório ali para ela, né? Tá certo. E aí, com a ajuda do pessoal, da comunidade, foi construída essa capelinha. Tá certo. Isso é normal. Do Marco Sena, a gente não poderia pensar diferente, porque ele é um cara muito humano, sempre foi assim, até hoje, lá em Caxias, no rádio ou na televisão, ele tem programas que ajudam muitas pessoas. Isso é muito bom, isso, né? É muito bom e a gente precisava de mais pessoas assim, né? Porque hoje em dia a gente vê acontecer tanta coisa, tanta desgraça, né? Que a gente precisa ter essas pessoas, esses anjos, né, para ajudar a gente. Passados 16 anos, vocês já viram aí, né, ouviram então a situação toda relatada aqui pela dona Olga. Uma coisa que está chamando muita atenção e eu gostaria de perguntar para a dona Olga é em relação aos investimentos. Passados esses 15 ou 16 anos, se houve um investimento, digamos assim, maciço nessa comunidade que desde aquela época tem sofrido bastante. Olha, na época, assim, a gente, no caso, a gente deixaram a desejar, assim, né? Veio bastante ajuda de fora, mas muita gente não recebeu, né? Então a gente, hoje, assim, a vila aumentou bastante, foi investido, casas boas e tudo, né? Mas nos órgãos públicos deixaram a desejar. Né, porque veio as coisas, as doações foram feitas e no momento que a gente ia lá para resgatar, para trazer para a gente, para pedir para eles repassar, porque eles não iam dar nada, eles só iam repassar aquilo que foi ganhado, aquilo que o Marcos fez, fizeram campanha e tudo, né, para nós aqui, e muita gente não recebeu. Eu tenho uma reivindicação aqui que é interessante em relação à IRS 110, que é o asfalto para chegar até aqui, né, em Bom Jesus. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, como é que pode, vindo para cá, né, a edição, vindo para cá, aqui para Bom Jesus, nós tivemos vários problemas, encontramos muitos motoristas com famílias inteiras, parados no meio da rua, trocando pneu arrebentado, porque é muito buraco, uma situação assim insustentável e que a qualquer momento pode ocorrer aí, de repente, até situações muito, mas muito perigosas, né, com desastres, inclusive, porque aqui passa muito caminhão de tora e tal, isso, aquilo, e se envolve um caminhão desse aí daqui a pouco com outros automóveis, e pode ocorrer um problema muito sério.
Sim, isso aí a gente faz tempo que está nessa situação, né? Que caiu ali, teve um desmoronamento ali do asfalto e inclusive teve 2 carros que caíram ali, que gente que vinha vindo para cá e não tinha aviso nenhum, chegou ali, caíram no buraco, né? Ainda que as pessoas não chegaram a acontecer nada com a sua vida, né, física, assim, né, alguma coisa, mas pouco em vista, né? E outro carro também caiu e ficou lá, né? E a gente sempre está requerendo e pedindo, né, ajuda para terminar aquilo ali. Até veio uma verba do Estado e tudo foi feito, mas em vez de fazer já aquela parte ali asfaltada, foi só feito a parte de chão ali e não foi terminado, né? Por isso que está dando tanto problema, é tanto carro estragado, é tanto pneu furado, né? A gente só pede a Deus, porque temos que pedir a Deus, né, para não acontecer nenhuma vítima ali, né? Tá certo. Inclusive a comunidade está se mobilizando aqui para tentar conseguir aí uma audiência lá com o governador do estado do Rio Grande do Sul e parece que a deputada Juliana Brizola pode inclusive vir a, de repente, fazer essa intermediação aí junto ao governo do estado. É importante essa mobilização, viu? E a comunidade, assim como se mobilizou na época do tornado, né, em relação à construção, à reconstrução, digamos assim, desta região toda aqui, do Nossa Senhora, né, Auxiliadora, também pode agora se mobilizar também para, de repente, refazer esse asfalto e dar mais assim, dignidade, mais segurança para as pessoas que andam ali, né, dona Olga? Sim, a gente precisa de um representante lá, né? Que aqui a gente não tem nenhum lá, né? Então, se a deputada Juliana Brizola puder nos ajudar, né? Nessa parte aí, vai vir de muito boa hora. E sei que o avô dela, o Brizola, ele era uma pessoa assim muito querida aqui pela comunidade, né? Pelo pessoal aqui de Bom Jesus. Inclusive tem construções aqui que ele mandou fazer, né? Aqui na avenida. Então a gente conta com ela também, né? Para ela que tem mais força lá, né? Para ajudar, que a gente consiga também com esse asfalto ali, né? Com a 110. E a comunidade há 16 anos já deu este exemplo, ou seja, mobilizou e conseguiu, na verdade, reconstruir parte da cidade devido àquele tornado que ocorreu. E hoje, então, o que eles querem? Não tem um tornado aqui em Bom Jesus, mas na verdade está dando um problema muito sério em relação ao asfalto. Foi um asfalto construído há pouco tempo, não faz muitos anos, e está totalmente destruído. Tem uma parte do asfalto que está, inclusive falando com o seu Erci antes, ela está boa até, mas que é a mais antiga, e a que foi construída, que é a mais nova, praticamente cheia de buracos. Então é um questionamento que se faz, como é que pode, né? Parece que uma vez as coisas eram mais bem feitas, né, dona Olga? Parece que o material parece que era melhor, né? Tinha mais durabilidade, né? Hoje em dia parece que tudo é descartável, né? É que hoje em dia tem muito caixa 2, esse que é o problema, né? Aí está o efeito do Lava Jato, pode ser isso também, né? Pode ser, desvio de verba, né? Para sair mais barato, botam o material mais ruim, né? Mas nós vamos a fundo disso. Essa denúncia que a senhora está fazendo do material mais ruim é interessante e a gente vai a fundo disso para ver o que aconteceu. Mas isso no segundo momento da entrevista. Eu queria agradecer a senhora, então, pela sua entrevista, a sua comunidade aqui, a Nossa Senhora Auxiliadora, e dizer que nós estamos aqui do seu lado, ao lado de vocês aqui, para tentar melhorar a comunidade. Sim, eu fico agradecida também por vocês chegarem até aqui, né? Com tanta coisa para vocês ir atrás e vir atrás da gente aqui, se preocupar com nós aqui num cantinho, né, do Brasil, né, do Rio Grande, né? Fico agradecida a você, ao Marcos, né? E a gente está aí para o que precisar, que a gente ajuda, né? Como foi que aconteceu então essa destruição? Isso aconteceu com aquilo. A gente achava que era uma tormenta assim de pedras, né? Ainda meu marido disse que tamanho das pedras que era. No outro dia, quando depois faltou luz, nós andávamos por dentro de casa, caiu o forro da casa tudo, levou a coberta e fiquemos assim, se enroscando nos fios, né? Se tivesse luz, tinha morrido muita gente, né? E a gente nunca esquece disso. Cada vez que dá a ventania, coisa, a gente já fica com medo. É um trauma que ficou para vocês? É um trauma mesmo. Não é fácil, né, pessoal? Foi um trauma que a comunidade teve aqui e que até hoje não esquece porque realmente foi um trauma muito grande e que deixou, infelizmente, marcas assim, né, muito negativas, porque teve aqui, inclusive, o óbito, né, de 2 pessoas muito queridas aqui na comunidade. Quando a gente acordou, assim, eu não sabia o que era, parecia umas pedras enormes caindo por cima da casa, assim, foi tudo tão rápido, tão rápido. Aí no olhar na janela, assim, a gente vendo as casas no chão,
Eu com a menina de 7 meses, imaginar, meu Deus, está tudo no chão, onde é que eu vou conseguir leite depois para minha filha mamar? Pensava assim, né? Parecia assim que tinha destruído tudo a cidade. Foi muito triste, né? Era poste caído, não tinha luz, madrugada, frio. Clarão, a gente olhava assim, tudo no chão. Aí meu marido saiu para procurar a Camila, fiquei no banheiro com a minha filha e o meu filho, na época esperando. Aí depois viemos para a casa da Olga, que foi a casa que ficou em pé, né? Quer dizer então que a senhora ficou na casa da dona Olga, quanto tempo? 11 dias, porque a minha casa ficou horrível. Então a Olga aqui é muito querida aqui, pelo que eu vi, o pessoal agradece muito ela até hoje. Agradecer ela por tudo que ela fez por nós. Porque ela foi uma pessoa muito boa. E as pessoas que nos ajudaram, né? Chegou muita gente nos ajudando, trazendo roupa, que molhou toda a nossa roupa, a gente não tinha nem o que vestir, né? Certo. E até hoje vocês prestam homenagens e pedem ajuda aqui para Nossa Senhora Auxiliadora, pelo fato de vocês terem conseguido reconstruir. Deus nos livrou e agradeço a Deus todos os dias por estar aqui. E dizer que esse problema todo que ocorreu há 16 anos atrás, aqui em Bom Jesus, né, até hoje traz marcas e marcas profundas a esta comunidade. E por isso eles pedem e solicitam sempre ao poder público para que se sensibilize e para que traga de fato políticas públicas aqui para esta região, para esta cidade, eficientes. Porque a reclamação que nós vimos aqui é que não se tem um representante local. E os deputados aí a nível federal, estadual, não se tem feito presente aqui, né? O que a gente viu é que o pessoal vem só geralmente na hora do voto. Isso é muito ruim, porque a comunidade precisa dos representantes aqui a todo momento, a toda hora, assim como fazia o velho Brizola, né? Foi o Brizola que fez. Fez muita escola aqui? Fez bastante no interior, tudo. As crianças, não ficava ninguém sem estudar. Quem sabe a deputada Juliana Brizola, neta do Brizola, não se sensibiliza e não vem aqui fazer uma visitinha para vocês, para ajudar essa comunidade que está aí, né, procurando um representante para que faça como fez o velho Brizola, né, que venha aqui e faça acontecer, porque o que a comunidade quer é obras, principalmente na área da educação, da segurança, né, minha amiga? Sim, isso aí. E precisa garantir o futuro dessa moçada aqui, né? Porque, na verdade, o futuro deles depende também da ação dos adultos, né? Que é o que vocês todos estão fazendo aqui, solicitando, né, melhorias em diversas áreas para o poder público.